criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus não pode ter duas ou três mentes diferentes. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando chegar ao lar, irmãs Meire e Neidila cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quantas lutas enfrentamos neste mundo, quantas barreiras nós temos que transpor, mas lá do alto tem alguém que está olhando, sabe de tudo e conhece o teu penar. Sou peregrino em terra estranha, sinto saudades do eterno lar, mas muito em breve estarei chegando à cidade que Jesus foi preparar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Quando tudo
parece estar perdido e o momento é difícil de suportar. Quando as lágrimas banharem o teu rosto, uma voz amiga vem te consolar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Somente paz ali desfrutarei. Deus não pode ter duas ou três mentes diferentes. Ouvintes, enfatizamos bem. Deus não pode ter duas ou três mentes diferentes. É muito bom para quem fica com a verdadeira, com a única mente de Deus. Verdadeira e única mente de Deus. Não há dois Espíritos Santos. Não existe pluralidade na divindade. Agora, vamos lembrar daquilo. A Bíblia fala com você. Por exemplo, a mulher toma aí 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Não importa quem seja você, quanta moral você tenha, posição e mesmo dinheiro, não importa. Importa que Deus te fale através de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Através de São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Agora, nos conselhos domésticos, nós temos para o casamento, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até o 33. Deus fala com você, mulher. Deus fala com você, homem. Mas por que nós temos milhões e milhões de crentes no mundo, de evangélicos, e que demonstram com suas vidas, através da parte do lado objetivo e também do subjetivo, ou seja, do lado externo e do interno,
que Deus não fala com eles. Eles amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, cumprindo assim a profecia de São Paulo, que está aí, em 2 Timóteo, capítulo 4. Então, veja, fale Deus com Moisés, e Moisés, fale conosco para que não morramos. De todas as formas, Deus começou com um profeta, que é sua boca, e como ele começou, ele termina, fecha parênteses. Ele tratou também, claro, com os gentios. João foi o último dos profetas da lei, como anjo da aliança, apontando a graça. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João. Agora, depois disto, não tem mais profetas e nem apóstolos? É porque Deus não fala com os tais que não veem profetas no Novo Testamento e nas eras da igreja, compreendendo a primeira e a última, tendo reformadores entre estes dois parênteses. É porque Deus não fala. Se Deus falasse, a voz do profeta seria ouvida. A voz do profeta seria ouvida, consequentemente, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. O que é que temos ali? Alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. O alarido é a mensagem, é a voz do profeta de Deus. E uma vez assimilando esta voz, ela passa a fazer parte integral do corpo chamado pela Bíblia Sagrada do corpo do Senhor Jesus Cristo. Veja como Paulo disse falando ao casal. Ele disse que estava falando a respeito de Cristo e da igreja, como esposo e esposa. Então, meus ouvintes, o profeta de Deus nesta era, na mensagem O Desvelar de Deus, nos mostra que Deus não pode ter 2 ou 3 mentes, quanto mais centenas e milhares de mentes, formando um conceito de Deus, mas todos eles têm a coisa em comum. São filhos de Niceia, não são filhos de Jerusalém, não são filhos do Pentecostes, não são apostólicos, portanto, e muito menos proféticos. Na verdade, não têm pastores. Eles não têm pastores, porque os tais do quíntuplo de Efésios não servem para eles. Porque eles devem ser a boca de Deus, falando a mesma linguagem, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Você tem que ler. E veja aí 1 Timóteo capítulo 4, você vai encontrar o quíntuplo para a perfeição da igreja, o aperfeiçoamento da igreja.
do corpo. E lá está o profeta, lá estão os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os mestres. Mas que sejam a boca de Deus. Isso chama atenção e adverte a todos que proclamam ser desta mensagem. Não há 2 Espíritos Santos, muito menos 3, centenas deles, como há centenas de grupos. Eles têm algo em comum. De Nicéia, 3 pessoas distintas. Batismo nos títulos, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus exige em São Mateus 28, 19, e os apóstolos cumpriram a risca, e a igreja usou até 300 anos depois de Jesus Cristo. Ele tomou um homem lá no passado, se referindo a Moisés. Ele nunca sai de cena. A morte de Moisés não pôs fim ao ministério. O Espírito Santo nos falou há poucos dias, nos advertiu, mostrando que o ministério de Josué foi apenas, somente, exclusivamente lembrar ao povo do que havia dito Moisés. Nunca diz a lei de Josué, mas se a lei de Moisés. Quando Jesus chegou, se encarnou, aqui Deus se encarnou, eles tinham a lei de Moisés. Eles não tinham a lei de Josué. Isso é maravilhoso. Porque se trata do Espírito Santo, Josué. Ele não vem dar lei. Ele não é legalista. Ele usa a lei dentro desta arca, que é seu coração. Então, veja só, se a sua mente não combina com a mente do profeta de Deus, algo está errado. Se a sua mente não combina com a mente de Paulo, mulher, homem, pastores, evangelistas, então tem algo errado nisto. Não tem que se discutir. É óbvio, é claro que existe algo que se perdeu. Se sua mente não combina com a mente das santas mulheres, mas que coisa absurda ter uma mente de Sara nesse século. São Pedro disse: Sara, da qual sois filhas. Se referindo a quem? A essas mulheres que se vestem, se portam como ele ensina em sua primeira carta, capítulo 3. Essa é a chave que Pedro tem. Mulheres que ganham seus maridos sem palavras. São mulheres sábias que constroem seus lares ao invés de destruí-los como tolas. Elas nunca resistem aos seus maridos, por mais errado que eles estejam. Isso é profundíssimo, porque isso se trata realmente da igreja e Cristo. Uma vez que o irmão Branham inquiriu de Jesus, fez uma pergunta e dizendo: o senhor vai ter que me explicar por que aquela moça foi curada e morreu logo no dia seguinte.
Ele pagou caro por causa dessa inquirição, por causa de interrogar a Deus, questionar a Deus. Você vai fazendo essa comparação, igreja e Cristo, mulher e marido. Então o profeta afirma isto na mensagem do desvelar de Deus, dizendo, ele toma um homem, ele não divide a sua glória, ele não reparte. Ele tomou um homem cujo ministério, cuja vida simbolizava nitidamente a Cristo, a Jesus. E o seu ministério terminou em Jesus Cristo, porque ele era verdadeiro profeta, verdadeira boca de Deus. Qualquer verdadeiro ministério hoje termina em Cristo, não em três pessoas distintas, termina em Jesus. Oh, a verdade é mais do que doce. Sabemos que tem preço. Não resta dúvida. Moisés tinha o que restante não tinha. Ele tinha a palavra. Somente Moisés. Não era Josué. Se não era Josué, muito menos Coré, Abirão e Datã. Olha como é que o profeta de Deus mostra as coisas. Se não era Josué, não era muito menos Coré, Abirão e Datã. Josué não a tinha, não. Ninguém mais a possuía. Amém. Josué era um grande general, homem de confiança de Moisés. Josué era um comandante no exército. Por sua vez, tinha um homem de muita confiança, que era Calebe. Eles nunca se separaram por motivo algum. Josué era um crente, um cristão verdadeiro. Mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, ao general. Tinha que vir ao profeta, vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. Observem, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Até que Moisés tivesse partido. Quando veio a palavra a Josué, foi dizendo assim: fique na lei dele. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não saia dele. Mas Deus trata com um de cada vez. Por isso foi um mensageiro em cada era. Quem tinha a última palavra sobre salvação na sua época, na sua era, Lutero. Justificação pela fé. Wesley, santificação. E agora, Brana, novo nascimento, batismo genuíno do Espírito Santo para o arrebatamento. Agora veio a você, foi um homem ungido, e agora é um povo ungido, um corpo ungido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501
970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus. Antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Pronta a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar, pela gratidão, meu amor. Estar pronta a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz, ao Calvário me conduz. Querido lar ali no céu, além do mundo, além do véu, viver ali será prazer, oh como ao mesmo ver. Querido lar, oh doce lar, onde eu pra ser